abertura, produzida aí pelo nosso companheiro Alan do Sebrae, que nos está honrando com a presença. Legal, Selmo, então, obrigado por estar aí conosco. Eu estou gravando o encontro, tá? Caso você também queira usar o vídeo. E conforme a gente já estava conversando antes, o Selmo, junto com a equipe dele, tem feito um ótimo trabalho na universidade pública, ajudando nesse momento de pandemia aí. Todo mundo me ouve? O som está muito ruim. Bom, Selma, pode puxando aí. Podemos começar? Pode começar. Não estou te ouvindo direito, Ronan. Não tem algum problema. Pode começar. Tá. Dá para ver a tua tela, só tem que maximizar. Perfeito. Ok? Ok. Eu tenho tendo um retorno muito baixo do som. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Sim. Sim, Céu. Bom dia. O Bom Ronan, dia. acho que depois do áudio que você compartilhou, Ronan, baixou um pouco o mic ali. Mas tá tranquilo. Tá lá. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia a todos. Agradeço aí o Ronan pelo convite para estar apresentando um dos projetos que nós estamos trabalhando. Gostaria de salientar que esse projeto, ele, em função da gente participar do Iguaçu Vale, em função da gente participar do Sistema Regional de Inovação, nesse começo de pandemia, nós fomos chamados a colaborar com algumas demandas da região. Então, nós reunimos um grupo de voluntários, e esses voluntários nós começamos a verificar quais são as demandas, quais eram as demandas que nós poderíamos estar atendendo, tá? Então, surgiram algumas questões como a impressão de peças, conserto isso tudo utilizando manufatura aditiva, né? Então, surgiram demandas na área de impressão de peças, impressão de alguns equipamentos até para auxiliar os hospitais aqui da região. E também, depois do começo da impressão 3D, começaram também a surgir demandas de conserto de equipamentos hospitalares. Então, isso durante 2 meses foi uma loucura, né? Até o final dos 90 dias iniciais, a gente trabalhou bastante, num ritmo até de 8, 10 horas, 12 horas por dia. Então, assim, foi bastante cansativo, porque eu faço parte, principalmente eu, da
equipe que estava trabalhando sou grupo de risco, e aí exercia a pressão da família, porque estava trabalhando e demais, e indo para os hospitais, recebendo pessoas diferentes todos os dias. Mais tarde surgiu a questão da impressão ou do corte das máscaras faciais. Então, isso tudo consumiu um tempão muito... exigiu muito esforço da nossa parte, inclusive arriscando, né, a própria vida por entender que era mais importante a gente estar participando, estar ajudando, do que realmente ir se cuidando, né, tomando os cuidados para não de repente não adoecer. Então, entre alguns projetos que surgiram, a All Health, ela é um projeto, nós pensávamos inicialmente que era uma startup, mas depois a gente, com o passar dos dias, a gente viu que primeiro a gente tinha que trabalhar como um projeto, para depois tentar transformar isso numa startup. Então, a All Health, a gente faz pesquisa, desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, isso foi uma demanda da região, né, em que o Sistema Regional de Inovação, o Iguaçu Vale, eu acho que está fazendo a diferença. Nós conseguimos aí agregar várias pessoas trabalhando em um objetivo comum, que era, de alguma forma, minimizar os impactos da pandemia na região. Então, a participação aí de todos foi muito, muito importante. Bom, qual que era o problema? O problema que nós enfrentamos era a dificuldade de acesso aos equipamentos. Deixa eu até colocar aqui. Fica aparecendo aqui a... Opa! Como é que eu faço para tirar aqui? Deixa eu já... Opa, consegui. Dificuldade de acesso a peças e equipamentos hospitalares, além dos serviços de manutenção onerosos, lentos e escassos. O que aconteceu? Como a demanda foi muito grande, a indústria, dependente da China, principalmente, tá? Porque não tem quase todos os equipamentos hospitalares e peças hoje, infelizmente, como o Álvaro falou, a indústria nacional ela preferiu comprar de fora, né, mandar fazer fora, do que estar investindo aqui no Brasil. Então, isso a médio prazo, a curto prazo já se mostrou um problema, e a médio prazo eu acho que cada vez piorar mais. O que deveria sair dessa pandemia é que nós deveríamos reforçar a questão da indústria de equipamentos e peças hospitalares aqui no Brasil. Tá? Os serviços de manutenção onerosos. Nós verificamos o seguinte, que existem dois mundos nessa área da manutenção. Existe quanto se cobra para consertar um equipamento no serviço público, e existe o valor de consertar esse mesmo equipamento na iniciativa privada, nos hospitais privados. Então, isso foi bastante interessante, esse nosso trabalho, porque demonstrou a diferença absurda entre como você mandar consertar o equipamento pelo HU e consertar por exemplo, pela policlínica. Além nesse período, quando você manda um respirador, um ventilador mecânico para consertar, normalmente isso demora 3, 4, 6 meses. E não é assim tão fácil de você mandar consertar. Então, às vezes, tem que mandar para Curitiba ou para São Paulo. Qual que seria a solução, então? A solução nossa seria regionalizar o desenvolvimento e a fabricação dessas peças e equipamentos, utilizando principalmente a manufatura aditiva. Tá? Realizar o conserto dos equipamentos para as unidades de saúde da região Oeste e Sudoeste. Então, a solução para aquela primeira demanda ali, que era falta de peça, falta de equipamento, dificuldade de se mandar consertar, nós poderíamos regionalizar isso, tá? E atender de forma bastante significativa e positiva aqui na nossa região. Então, assim, nós demonstramos que a gente pode fabricar peças, que a gente pode consertar equipamentos e que a gente pode desenvolver, inclusive, robôs. Tem um, inclusive, que foi lançado aqui pela UniS de Foz do Iguaçu, e hoje já tem mercado, uma empresa já está interessada em fabricar. E nós temos esse robozinho aí que vocês veem à esquerda. Esse robô, ele é um projeto que nós temos de design, e só estamos aguardando a aprovação de um projeto que foi enviado para Curitiba,
para tornar ele realidade. O esqueleto dele já está pronto, né, em impressão 3D, e só estamos aguardando realmente a aprovação de projeto. Então, a solução para isso que nós vimos no momento era isso, regionalizar o desenvolvimento e fabricação. Um exemplo é os irmãos Schumacher, lá de Rondon, que começaram a desenvolver um respirador, né? E esse respirador, em vez de você... lógico que a China ela vai vender com um valor extremamente baixo, mas nós conseguimos desenvolver vários equipamentos aqui com valores atrativos para o mercado. Então, essa dependência excessiva, ela demonstrou muito difícil, né? Hoje, por exemplo, a questão da indústria, as grandes indústrias brasileiras, hoje, as grandes marcas, vamos dizer assim, elas estão fabricando tudo lá fora. Então, também eu acho que uma questão de regionalização, de valorização da própria indústria brasileira deveria se trabalhar nessa questão. Mercado. Nós atendemos né, nesses últimos 6 meses, 6 hospitais, sendo 2 deles privados. Nós negociamos com outros 33 hospitais e clínicas, oferecemos serviços para os 54 municípios da região oeste e para os 27 da região sudoeste. Totalizando, nós conversamos com 81 municípios. População da região oeste e sudoeste, 2 milhões de pessoas, estimadamente. Então, existe mercado, vamos dizer assim, para a health, existe demanda assim, que compensa, são 81 municípios que são atendidos, né? Esse era o objetivo da All Health, né? E para atender aí cerca de 2 milhões de pessoas. Nós fizemos a validação dessa ideia junto ao Hospital Regional de Francisco Beltrão, que nos auxiliou bastante e também conseguimos fazer com que eles economizassem um valor considerável. Nós, junto ao HU também, nós fizemos alguns concertos e impressão de peças. O Hospital Bom Jesus de Toledo, a gente atendeu também. O Hospital Dr. Lima, o UPECAM e o Hospital do Câncer aqui de Cascavel. Então, essa foi a nossa validação de que a ideia realmente pode funcionar. A equipe, a princípio, né, os que estavam à frente da equipe, sou eu, né, o Cristiano Lewandowski, que é engenheiro elétrico e doutorando nosso de energia na agricultura, engenharia de energia na agricultura, e o Amaury Guerli, que é um engenheiro mecânico, doutorando também em engenharia de energia na agricultura. Eles fizeram realmente a diferença, porque, como recurso humano, porque a cada qualidade deles, do currículo deles, eles assim demonstraram uma capacidade técnica bastante elevada, ajudando e muito ao trabalho que foi executado pela equipe. Nós tínhamos outras pessoas também, como a Maíra, o Ian, o Fernando, o Ramon Ventura, o Leonardo, o Ademar Borghetti, o Tomás, o Alexandre Reis, o Vander, o professor Reginaldo também. Então, assim, todos nós, assim, de alguma forma, essa equipe, trabalhando de forma voluntária, conseguimos atingir aí vários objetivos, tá? Então, acho que nós só temos a agradecer essa equipe, porque foram muito importantes durante esse período aí que nós passamos de alta demanda, né? Resultados financeiros. Nos primeiros 60 dias, nós conseguimos economizar R$365 mil para o Estado. Como que se deu essa economia? Nós tínhamos diversos equipamentos que eles estavam parados, por falta de manutenção, por falta de peças. Então, nesses primeiros 60 dias, nós corremos aos hospitais, nós levamos equipamentos, nós consertamos, nós, de alguma forma, levamos peças, fizemos conexões, e esse material todo, se o Estado tivesse que comprar, ele gastaria R$365 mil. Após 6 meses, nós chegamos a um valor estimado de 489 mil. Esses 489 mil, reforço, esse dinheiro o Estado teria que despender para ter esses equipamentos e essas peças a seu dispor. Essas peças de reposição, eles colocaram equipamentos para funcionar e esses equipamentos funcionando, eles salvaram vidas. Tá? Equipamentos funcionando, salvando vidas. Então, eu não sei precisar quantas vidas, mas eu acredito que os respiradores que nós colocamos para funcionar, essas peças, eles ajudaram muito essa questão dos resultados. Não só financeiros, também como
a questão para a salvação de vidas que foram feitas aí nesse período. Consertamos, aqui vocês veem alguns exemplos, né? Nós consertamos equipamentos, nós imprimimos peças, muitas dessas peças nós tivemos o trabalho do Cristiano e do Amaury como desenvolvedores, né? Eles desenharam essas peças, né? Então aqui tem algumas peças aqui que podem ver que está em funcionamento, e também a questão de conserto. Então, consertamos ventiladores pulmonares, aspiradores cirúrgicos, monitores cardíacos, até um tomógrafo a gente colocou para funcionar, através da impressão de uma peça que estava faltando e que impedia esse tomógrafo de funcionar. Para você ter uma ideia, a previsão de entrega da peça era de torno de 90 a 120 dias. E nós, em uma semana, colocamos esse tomógrafo para funcionar. Foram impressos joelhos de 90 graus, bico para ventilador mecânico, bico do cassete do ventilador mecânico, clips para máscaras N95, conexões tipo joelho, Y, T's, laringoscópio também, a gente acabou fabricando alguns, imprimindo, na verdade, né? Então, são alguns dos outros resultados que nós obtivemos nesse período. Em relação às máscaras faciais, nós distribuímos 2.300 máscaras tipo Face Shields. Ela mudou bastante desde o primeiro desenho até o último que nós desenvolvemos, né? Pegamos alguns desenhos e adaptamos com outros resultados, né? Melhoramos, né, inclusive, né, o desenho de algumas. E hoje a gente pode dizer que se precisar imprimir máscara, ou imprimir não, cortar, a gente tem a tecnologia, domina a tecnologia. Se hoje nós precisássemos cortar, sei lá, 5.000 face shields, a gente conseguiria fazer isso numa semana. Então, diferente de quando nós entramos nesse trabalho, que a gente não tinha conhecimento algum sobre como fazer isso, né? O início desse trabalho em relação às máscaras foi em função da necessidade a falta desses produtos no mercado. Hoje diminuiu a procura porque o mercado já se adaptou, né, já conseguiu atender a demanda, então hoje não temos mais, a nível aqui de universidade, demanda para esse tipo de equipamento, de máscara, né? Algumas solicitações são feitas internamente e a gente tem buscado atender. Só colocando aqui que esse não foi um trabalho só aqui da Universo Cascavel. Nós tivemos um trabalho bastante importante realizado também pela Universo Campos de Foz do Iguaçu, em parceria com a Itaipu também, em que foram também feitas mais de 2.000 máscaras, e eles utilizaram uma forma diferente, que era impressão 3D do suporte e o corte da máscara com impressora laser. Então, esses foram alguns resultados. Essas 3 ideias de startup que nós tivemos, né, que é da AL3D. A AL3D, a ideia dela, nós temos o registro do domínio, né, AL3D Brasil e AL Health Brasil, e também a Crânios. Essas 3 ideias de startup, elas estão amadurecendo. A ideia ao 3D trabalhar mais a questão da impressão 3D para nível de comercial, industrial. Ao Health trabalhar a questão da saúde, né? Necessidades, demandas da saúde. E a Crânios também é um projeto que nós estamos tentando fechar uma parceria com a Fiocruz e talvez com o Hospital de Porto Alegre, para que a gente possa estar imprimindo daqui mais alguns meses, imprimindo calota craniana, ou seja, ajudar na reconstrução da calota craniana, que é um problema hoje, e um valor pode chegar a uma reconstrução craniana a custar cerca de R$100 mil. E a Fiocruz já vai começar a ofertar esse mesmo trabalho com impressão 3D na faixa de R$10 mil, que só está faltando a acreditação junto ao SUS para oferecer esse trabalho para o Sistema Único de Saúde. Então, a Crânios, que é essa startup, assim que a gente consiga fechar essa parceria com a Fiocruz, nós também devemos
no futuro oferecer essa reconstrução craniana e através do SUS, não só na iniciativa privada, mas também pelo SUS. O Crânios, além da reconstrução da calota craniana, também prevê a questão da reconstrução da face. Tem muitas pessoas que têm sequelas em função de acidentes, e a ideia é que isso já é feito também lá pela Fiocruz, de devolver, digamos assim, a pessoa a dignidade de poder andar na rua sem que as pessoas estejam, de alguma forma, olhando demais, né? Então, esse tipo de situação já está sendo, vamos dizer assim, consertada, né? Pela Fiocruz, pelo Hospital de Porto Alegre também, e a gente quer fazer parte dessa iniciativa. Então, dentro em breve, a gente deve ter novidade em relação a isso. Bom, para que a gente pudesse, nós fizemos uma proposta para o governo do estado de que, para que eu possa continuar a prestar esse serviço, eu precisaria de um investimento de cerca de R$330 mil. Esses R$330 mil seria para investir em recursos humanos, tá? Então, nós teríamos aí uma folha mensal de mais ou menos uns R$40 mil. Nós necessitaríamos de um investimento na faixa de R$270 mil, que é para aquisição de ferramentas, aquisição de impressoras 3D, tá? Todo o ferramental que você precisa e alguns outros custos. Esse seria o investimento que nós solicitamos junto ao governo do estado para que a gente possa estar realmente com uma estrutura montada para a prestação de serviço. A estrutura atual que nós tínhamos, que nós temos, digamos aqui, nós estamos com análise de sistema, engenheiros, equipamentos, nós estamos com 4 impressoras, uma impressora laser, 4 notebooks, projetor multimídia, ferramentas, cilindro de oxigênio, tudo o que você precisa para estar montando. E daqui do outro lado a gente teria a estrutura desejável, né? Que impressoras um pouco mais robustas, né? Que conforme a necessidade aí de material, desenvolver materiais, você precisa de uma impressora um pouco mais robusta do que nós temos hoje. Então, esse seria a estrutura desejável. Monetização, como é que isso poderia como é que isso poderia se autofinanciar? Bom, no primeiro ano, a ideia, nós apresentamos para o Estado. No primeiro ano, a ideia era faturar cerca de 2 milhões e 100, que corresponde a 10% dos gastos públicos do governo do Estado do Paraná com esses serviços e aquisições, com contratos diferenciados de prestação de serviço. Para isso, a gente propõe reduzir os gastos públicos com esses itens de 30% a 40%. De que forma a gente chegou nesse valor 30% a 40%? Em função da nossa validação da nossa ideia, a gente percebeu que, na verdade, a gente pode economizar muito mais do que 30% a 40%, porque é um sistema fechado atualmente, é um sistema que o pessoal cobra o que eles querem. Então, assim, em vista do que a gente consertou, em vista do que a gente pode cobrar, nós garantimos hoje, no mínimo, de 30% a 40% desses resultados. Então, digamos que o governo investiria em um ano cerca de 2 milhões e 100, nós teríamos aí um valor aproximado de arrecadação de R$175 mil mês, que daria 2 milhões e 100 no ano. Eu conseguiria, com esses 175 mil, além da manutenção dos equipamentos, investimento, material humano, eu teria aí uma certa folga para que a gente realmente conseguisse atender os 81 municípios da nossa região com qualidade e ainda gastando 30% a 40% a menos. Então, essa é a forma de monetização dessa ideia. Nós encaminhamos o projeto para o governo do estado, através da superintendência lá da Ciência e Tecnologia, para a SET, e estamos aguardando uma resposta do governo. Tá? Isso já dura 4 meses, então não é uma resposta fácil, principalmente porque o dinheiro está curto, né? O investimento para investimento está curto, mas eu entendo da seguinte forma: quando eu encaminhei o projeto, eu estou fazendo uma proposta
de investimento com um retorno na redução de custos desses trabalhos. Mas isso depende digamos, do governo entender dessa forma. Aqui o pessoal que trabalhou, agradecer demais esse pessoal, porque esse pessoal foi fantástico, não poupou esforços, várias pessoas passaram por essa equipe, algumas já, digamos, com a diminuição da demanda, já estão trabalhando com outras, voltando a trabalhar nos seus projetos, principalmente de mestrado e doutorado. Alguns alunos da graduação, como a Maíra, como o Ian, então eles se prontificaram a ajudar. Então, eu só tenho muito a agradecer esse pessoal. Agradecimentos também, do pessoal aqui, né? Acabou ficando duas com a mesma função. Mas, assim, agradecimentos especiais para esse pessoal todo. E também não podia deixar de agradecer os irmãos Schumacher, através do empréstimo das impressoras. A irmão Schumacher lhe doou uma impressora e emprestou outra. Agradecer a Fundetec, Fabrício, Samuel, que estão sempre aqui a gente conversando. O Edilson da Mediafix, que se propôs a fazer uns cortes lá do metal na laser. O Renato e o Márcio na questão do corte. Tiago Guerra também emprestou uma impressora para a gente. Colégio Adventista. O Josemar, da EduBot também. E muitas outras pessoas que não me recordo agora, mas realmente deixar um agradecimento muito especial porque fizeram a diferença na hora da gente prestar esse serviço tão importante aí para a comunidade. Obrigado, estamos aí à disposição de comentários, tá? Fico à disposição, vamos debater aí. Agradeço imensamente. Opa. Deixa eu voltar aqui. Maravilha, Selmo. Quem... Não sei se o som está baixinho ainda, acho que está baixo. Mas quem tiver pergunta, pode fazer. Cleiton, parece que você ia perguntar alguma coisa? Como é que eu faço? Vou parar o vídeo aqui. Não. Não, eu só estava assistindo e comentei ali os projetos da UniOeste. Muito bom. Parabéns, viu, Selmo? Muito legal. Eu estou com um retorno muito baixo, pessoal. Não sei se eu estou... Eu acho que é porque eu estou sem fone de ouvido, mas só para parabenizar os trabalhos que vocês realizam na universidade. Muito interessante. Na hora que você fez algumas postagens ali das máscaras em si e tudo mais, daí eu comentei ali no bate-papo que é interessante o projeto em si. Apenas isso. Parabéns, tá? Ok, obrigado. Selmo, enquanto as perguntas vão aparecendo, Álvaro, você quer perguntar alguma coisa? Oi, quero. Primeiro, parabéns aí, Selmo, por esse excelente trabalho. Eu tenho duas questões para você. Você colocou ali que você precisa do financiamento, investimento, vocês estão buscando isso via governo. Vocês estão buscando outras alternativas que não seja depender do governo? Eu sei que é mais difícil, mas de repente aí isso poderia vir a acontecer. E segundo, eu queria que você falasse um pouquinho mais do percentual de envolvimento ali de mestres e doutores nesse projeto. Só um pouquinho. Em relação ao financiamento externo, isso foi cogitado, mas devido à crise, eu acredito que nós teríamos muita dificuldade, principalmente porque o investimento inicial, tudo bem, eu acho que a gente até se mobilizasse a sociedade, a gente conseguiria. Mas eu preciso de manutenção disso daí. Eu preciso de uma garantia de que eu vou ter... eu nunca me esqueço da frase do Ademar Borghetti, que ele fala o seguinte, ele falou para nós assim, olha, nós temos um problema sério que imagina você ter uma estrutura e você não tem uma garantia mínima de manutenção dessa infraestrutura. Então, se você tem essa garantia mínima, você trabalha com mais liberdade, você trabalha com mais vontade, você não tem uma preocupação que é o seguinte, como eu vou pagar o aluguel amanhã? Então, ou seja, eu sei que esse primeiro investimento, eu acho que era tranquilo até pela nossa região, digamos que a gente falasse em 81 municípios, a gente conseguiria realmente esse investimento. Eu vejo assim, existe uma dificuldade muito grande do governo, da parte do governo, dessa questão financeira,
Eu acho que, como não se arrecada, é aquela história, né? O comércio não vende, a indústria não fabrica, não arrecada, o governo também não tem dinheiro para as despesas. Então, acho que a preocupação deles, principalmente agora, é essa questão monetária. Com relação à participação, você pode ver ali, ó, nós tínhamos 2 alunos da graduação e o restante do pessoal tudo mestre e doutor. De professores também, doutores, né? Como eu falei no início, né, a universidade pública ela tem a equipe mais qualificada que você possa achar numa empresa. Eu acho assim que você vai pegar um doutor, um pós-doutor, especialista numa determinada área, na universidade tem. Então, são mais de 600 professores e doutores aqui na universidade. Então, ou seja, a equipe é altamente qualificada. Selmo. Excelente, muito bacana, Selmo. Então, novamente, aí de parabéns. Obrigado. Parabéns. Se tiver mais perguntas, pessoal, pode abrir o áudio, abrir a câmera, pode perguntar. Selmo, você pode falar um pouquinho como foi a aceitação dentro da universidade, desse trabalho que você fez? Teve alguma rejeição, alguma dificuldade? A dificuldade, muitas vezes, eu falo aqui que... eu falo assim, Álvaro, a gente precisa realmente se modernizar. Por quê? A última vez que eu comprei filamento foi há 4 meses para a impressora 3D. Até hoje não foi pago. Então, assim, essa burocracia excessiva e a falta de recursos também, que é uma coisa que também a universidade está tendo que priorizar. Então, assim, mas eu tive fornecedores que, de alguma forma, eu paguei do bolso para evitar a burocracia de ter que pagar qualquer que seja uma situação, um cartucho de tinta ou um filamento, né? Então, assim, existe uma dificuldade muito grande que eu acho que a universidade tinha que se preparar, mas isso não é um efeito só da universidade, isso aí é do setor público como um todo. O excesso de burocracia é necessário, entre aspas, para você evitar fraude, evitar um monte de coisa. Só que, às vezes, você sofre por esse excesso de burocracia com coisas simples, com despesas, por exemplo, até R$100. O problema não é eu ir lá, digamos assim, honestamente, chegar e gastar R$100. O problema é que daí muitas pessoas gastam R$100, né, digamos assim, de uma forma indiscriminada, e acaba prejudicando as pessoas sérias que querem realmente fazer um trabalho honesto. Então, assim, a dificuldade que nós tivemos é realmente só em função disso. Apoio da gestão, apoio de professores, apoio de alunos, nós tivemos assim uma aceitação muito grande. Mas nós estamos fazendo hoje várias parcerias com empresas, mas a gente está utilizando a fundação. Por quê? Porque o processo ele é transparente também e extremamente rápido, né? Não é aquela coisa, você faz 3 orçamentos, o menor orçamento você vai lá e compra. O problema volta a dizer o seguinte, que infelizmente o brasileiro ele tem aquela mania, uma vez foi liberado para as pessoas trazerem até R$100, traz a nota e o pessoal restart dentro do setor público. O que acontece no final? Alguém, em vez de uma notinha de 20, ele coloca 40, coloca 60. Então, assim, daí teve que parar, a universidade teve que parar de liberar essa situação, porque, infelizmente, algumas pessoas não entendem que isso, para facilitar, não é para permitir que você faça algum tipo tome algum tipo de atitude que não seja a mais correta. Mas, assim, eu entendo que a burocracia vai sempre existir no serviço público. O que nós deveríamos é melhorar ela de uma forma que você não atrapalhe o trabalho de quem realmente quer fazer as coisas, né? Viu, Selmo? Qual o valor que fica assim pela produção do material, com custo, cada peça? E qual o tempo de impressão disso? Bom, a impressão 3D hoje, o que acontece? Ela é lenta, se você quiser qualidade, e também depende muito do que você vai fazer, do que você vai imprimir. Então, por exemplo, semana passada chegou uma senhora aqui,
e ela precisava de uma peça que não tem, o equipamento não existe mais a peça. Então, qual que é o problema? O problema é que eu tenho que pegar essa peça e ter uma pessoa para desenhar. Tem que ser um engenheiro mecânico, tem que ser um cara que entenda de desenho. E depois um cara também que saiba fatiar isso no software para impressora. Então, assim, as grandes dificuldades desse mundo é pessoas para desenhar, tá? E a qualidade das impressoras. A qualidade das impressoras está mudando a cada 6 meses, eu posso dizer que muda quase tudo. Antigamente a laser ela só trabalhava com resina e algum tipo de polímero. Hoje a laser ela pode, além de ela pode usar um filamento também. É como se fosse aquela impressora normal 3D. O produto vai num rolo, não numa resina ou num pó. Então isso agiliza bastante essa questão do custo de impressão e da velocidade. Então hoje nós temos impressoras que podem custar 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, dependendo daquilo que você vai fazer, e impressoras simples, né, como de 3, 5, 8 mil reais. O que acontece com, acho que isso o pessoal que vai dar a próxima, dia 7, né, Ronan, vai explicar isso com mais propriedade, tá? Então, assim, tem muita novidade em relação à manufatura aditiva. E o custo eu digo o seguinte, para você imprimir uma conexão daquela, de material, você gasta R$1. E esse mesmo material, às vezes, produzido normalmente pela indústria, ele custa hoje R$299 se você for comprar. Nós chegamos a esse absurdo, né? Então, o que eu entendi também é o seguinte, que existe um custo para a iniciativa privada, existe um custo de venda, né? Um preço de custo de venda para o setor público. Eu brinquei até com a proprietária de um hospital, eu falei assim, olha, isso aqui o pessoal pagou R$299. Ela falou, eles estão ficando louco? Eu paguei R$76, por que vocês pagaram 300? Daí ela falou assim, daí eu falei assim, cara, eu não estou entendendo. Ela falou assim, é o custo de vender para iniciativa privada e iniciativa pública. A pública, muitas vezes, como demora para pagar, como existe todo um processo burocrático para se enfrentar, acaba virando um custo do setor público. E daí ela brincou comigo e falou, não, eu não pago isso não. O cara pode vir com 299 aqui que eu não compro. Eu pago R$70 no máximo. Então, assim, mas esse é um preço que o cara não está ganhando? Não. Nós tivemos conserto de equipamento de hospitalar que chegou a R$890 mil, 14 equipamentos. Tá? R$890 mil. Cara, é o preço quase de um novo para consertar. E muitas vezes é só revisão. Aquilo que nós consertamos não gastando quase nada, os caras iam cobrar R$49 mil. E simplesmente foi só revisão, trocado mangueira, essas coisas. Então, vamos dizer assim que o custo nosso podia, no máximo, chegar a R$2, R$3 mil. E o pessoal cobrou R$49 mil. Então, esse custo, se a gente fala em iniciativa privada e iniciativa pública, existe o custo na burocracia, né? Ou até mesmo de outras coisas, né, que podem estar envolvidas. Então, assim, o custo para você imprimir não é o problema. O problema é você chegar no desenho e é você chegar na hora da impressão. Uma conexão, se você uma conexão daquelas que mostra lá que o senhor está lá no respirador, ela demora 5, 6 horas para imprimir. Então, se você for pensar a nível comercial, isso é quase que inviável. Então, você teria que ter uma impressora um pouco mais robusta, uma industrial, né, para que você possa ter produtividade e custo baixo. Isso é onde a manufatura aditiva vai chegar. Ela vai conseguir colocar um material a um custo baixo, regionalizado, em que você não vai depender de fornecedor e assim por diante. Então, a ideia é que isso... eu até brinquei no começo da pandemia, lá que nós fomos imprimir umas peças para o hospital universitário, nós estávamos dentro da UTI, e eu falei para os doutores que estavam presentes, eu falei assim, eu não dou 5 anos, a gente vai estar com uma impressora 3D laser aqui dentro da UTI, fabricando uma válvula, fabricando uma calota craniana na hora, utilizando isso na hora da cirurgia. Como eu falei,
a reconstrução craniana hoje, ela pode chegar a R$100.000 uma cirurgia. Então, com o advento da impressão 3D, você pode reduzir esse custo para até R$10.000, que é o que o pessoal da Fiocruz está estimando. Então, o custo vai depender muito da peça. Nós fizemos essa peça que essa senhora pediu semana passada, nós cobramos R$200. A peça, na verdade, ela custa centavos, às vezes, para você imprimir. Mas é o tempo da pessoa, do material humano que está ali, o tempo para desenhar, e às vezes você imprime 1, 2, 3 vezes até chegar numa peça perfeita para a pessoa estar utilizando. Ô Selmo, aqui é o Tomás, bom dia. Aproveitando aí que você estava falando da questão da impressão 3D, se puder comentar um pouquinho daquele projeto do Centro de Impressão 3D, né, que a gente tem, acho que seria bacana para o pessoal ficar sabendo. Tá, o que o Tomás está falando é que nós encaminhamos para o governo do estado também uma solicitação. Tinha um projeto lá de inovação em design e nós encaminhamos um projeto para tentar montar o centro de impressão 3D. Aquele material lá, os 330 mil que eu falei que é para montar o centro, a gente está pedindo para o governo, tá, para que ele possa estar financiando esse projeto. Várias vezes o governo falou assim, cara, não tem como você ir na iniciativa privada? Eu falei, olha, se eu não conseguir através do governo, que eu acho o seguinte, o investimento que eu peço é para que o governo invista e nós possamos, através da universidade, dar um retorno para a sociedade de alguma forma. A sociedade, muitas vezes, aí, vamos dizer assim, eu vejo que, primeiro, o governo acho que tem que prover. Depois, a iniciativa privada, em parceria, também pode prover. Então, assim, são projetos que foram enviados. Esse centro de impressão, ele tanto pode trabalhar nessa questão da impressão, da reconstrução da calota craniana, como da reconstrução da face. Tanto a gente pode trabalhar com a ideia, né? Projetos de, por exemplo, o nosso robozinho para desinfecção, né? Esterilização. Nós temos também a questão de peças, né, que a gente possa estar prestando serviço, principalmente para peças que não... O HU, esses dias, ele pediu uma peça, uma conexão lá que, na verdade, era uma peça que iria lá na UTI, o aquecedor, um berço aquecido para recém-nascido. E como não fabrica mais aquele equipamento, não tinha mais a peça. A gente, em 2 dias, o máximo, estava atendendo eles. Então, a vantagem que a gente no Centro de Impressão 3D, ou no Mundo 3D, você vai fazendo um banco de desenhos, então, quando alguém precisar, você já vai ter. Então, o grande desafio é você fazer os desenhos. Tá? Esse que é o principal. Então, o Centro de Impressão 3D deve ajudar bastante. São outras formas que eu tenho para que a gente consiga esse Centro de Impressão 3D da forma que a gente gostaria, que é com equipamentos robustos, equipamentos que possam... Às vezes você vem com uma peça de metal para reproduzir. Hoje eu não posso. E para chegar a reproduzir metal, eu creio que mais 2 anos a gente vai ter impressoras vindas da China que poderão, com baixo custo, fazer com que a gente consiga reproduzir peças em metal. Hoje, somente a laser está fazendo isso, né, utilizando digamos, o metal em pó. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é Camila do Sebrae Foz. Tudo bem, Camila? Parabéns pelo projeto. Realmente é louvável o que vocês fizeram nesse curto espaço de tempo, né? E a minha dúvida é como foi o processo de convite para os universitários, para os pesquisadores? Foi em forma de edital? Foi convite 1 a 1? Como que foi essa questão do engajamento deles com os projetos todos? Nós, aqui no NIT, no Núcleo de Inovações Tecnológicas, nós já vimos com uma equipe trabalhando com vários projetos. Coincidentemente, essa equipe que chegou para nós e disse o seguinte, olha, nós queremos ajudar. Então, assim, foi uma coisa natural, não precisamos convidar. Na verdade, quando começou a sair as primeiras matérias em jornais, na televisão,
os próprios alunos até de outras universidades se colocaram à disposição para ajudar. Então, sim, foi um trabalho bem interessante. Como não havia essa formalidade, as coisas fluíram de forma muito natural. Eu acredito que nós conseguimos que as pessoas que vieram até a gente foram pessoas que realmente estavam querendo colocar a mão na massa. E isso contribuiu muito para o sucesso do trabalho. Ah, excelente. Aí é bom, né? Quando o pessoal vem para querer ajudar de forma orgânica. Muito bom. Obrigada. Bom, pessoal, acho que já passamos das 9 horas aí. Agradeço muito ao Selmo pela disponibilidade, contar um pouco do projeto, dar os parabéns, principalmente, né, pela iniciativa, ousadia e determinação, né, de nadar contra a maré, contra a maré, né? O Selmo, a gente tem que reconhecer ele aí, que ele é esforçado e sempre está lá na universidade, muitas vezes nadando contra a maré e sempre que precisar do nosso apoio, Selmo, conte conosco aí, a gente, como sociedade, também tenta ajudar sempre isso. Eu gostaria de agradecer, então, a presença do pessoal aí e, novamente, você mesmo falou, né, a gente sempre, nunca está muito, não gosta de ficar muito sentado, a gente sempre está querendo se incomodar com alguma coisa. Então, mas eu te confesso que é uma tarefa difícil, nadar contra a maré, mas o meu sonho ainda é que a universidade, como uma parte do pessoal conhece, eu tenho um projeto chamado Universidade 4.0, tem a marca registrada Universidade 4.0, mas eu encontro uma extrema dificuldade em que esses projetos eles tomem corpo, porque as pessoas ainda, principalmente da universidade pública, elas não conseguem entender que nós vivemos numa outra realidade. A pandemia ela serviu para acelerar algumas coisas, principalmente EAD, que era uma coisa abominável, um monstro, tá? E que hoje se torna necessidade. Não é uma questão de... Então, a gente não estava preparado, nós temos somente 3 cursos de graduação na área de ensino à distância, e agora nos deparamos que a gente tem que, de alguma forma, apresentar isso para o pessoal, né? É uma necessidade, não é nem uma questão política nem nada, é uma necessidade que a pandemia colocou e a gente pode ser que essa não seja a nossa única pandemia, né? Historicamente a gente vai ter outras, então a gente tem que se preparar para esse novo mundo. E como eu falei para o Álvaro no início, nós temos uma obrigação como universidade pública de fazer uma contraproposta de como organizar a universidade, como gerir a universidade, para que a gente possa atender essas demandas desse mundo moderno, sem perder a essência da universidade pública. Perfeito. Pessoal, agradeço então a presença de todos. Podem continuar na sala. Eu já vou